Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Peço ao Senhor para continuar falando conosco essa noite, para Ele falar contigo através desta palavra, amados. Abra o teu coração, dá lugar para o Senhor. Pai, nós pedimos e clamamos o Senhor, traga a revelação desta palavra, Senhor. A revelação que o Senhor deseja, que o Senhor quer falar no mais profundo coração da tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, revela a tua vontade, o teu querer nessa noite. E que nós possamos, Senhor, entender, compreender a tua palavra, guardar nos nossos corações. Que nós possamos tomar posse, que nós possamos, Senhor, Pai, guardar, Deus, a tua palavra. Como diz a palavra do Senhor, nós possamos guardá-la no nosso coração. E que o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade venha estar dentro da tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Mesmo sem merecer, eu te peço, me usa para falar com a tua igreja, Senhor, para falar com os teus filhos nessa noite. Derrama os teus unção, envia os teus anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, adorando e exaltando o santo nome dele, amados. Amados, preste bem atenção na palavra que Deus tem nessa noite. Nós vamos ler alguns versículos. Em seguida nós vamos meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? 2 Reis, capítulo 6 e versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo diz assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, versículo 9 em diante, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que os homens de Deus lhe falaram, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com estes incidentes o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem é um dos nossos, e quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas em tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhes dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Repetindo novamente, então ele lhe respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Pare um minutinho em nome de Jesus, para que você possa entender a palavra do Senhor Jesus. Amém, amados? Amados, aonde o Senhor Deus traz essa palavra? Houve um tempo em Israel, no tempo dos reis. A Bíblia diz que, como a gente sempre falou aqui, sempre houve os reis, mas sempre houve os profetas do Senhor. Sempre ouviu a palavra de Deus. Não importou o tempo, não importou a hora e quanto tempo se passou. Se você for ver a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, sempre mostra
que nessa terra sempre teve a palavra do Senhor. Muitas das vezes teve até tempos que o Senhor deixou, porque o povo se esfriou, não se falava mais em Deus. E a Bíblia até destaca momentos que Jerusalém se esfriou, não havia mais sinais, não havia mais sinais do Senhor. O povo já não sentia mais a presença, porque tinha se afastado de Deus. Mas aqui a gente precisa entender que a Bíblia diz que nesse tempo aqui, a Bíblia não vai destacar o nome, mas vai dizer de um rei de Israel, a qual, porém, sobre esse reinado tem um profeta, e o profeta Eliseu, a Bíblia diz. E esse profeta era sempre, ou seja, consultado, vamos dizer assim, para você melhor entender sobre as coisas de Deus, o que haveria de acontecer, o que decisão tomar. Principalmente naquele tempo havia muitos costumes. Muitas das vezes, quantas pessoas se encontravam em dúvida em que decisão tomar, o que fazer, ou seja, quais caminhos a seguir. E sempre tinha os profetas, e muitos lembravam: olha, há um profeta, ele tem uma vida com Deus, ele tem um coração com o Senhor, então vamos falar com ele. Vamos buscar e vamos orar e vamos falar com o profeta para ver se a gente tem uma resposta do Senhor. E a Bíblia diz que nesse tempo tem Eliseu, um homem de Deus usado tremendamente na mão do Senhor, em que a Bíblia diz que há um certo momento agora, que naquele tempo, como havia muitas guerras, a Bíblia diz que se levanta uma guerra contra Israel, contra o povo de Deus, contra a nação escolhida, um povo separado do Senhor. E a Bíblia diz que quando se levanta, destaca aqui que é um exército sírio daquele tempo. E se for você para destacar melhor, esse era um exército, em outras palavras, respeitado, humanamente falando. Um exército que, ou seja, é como nos dias de hoje, se fala de algo que humanamente é grande, e que se fala que se levantou contra a nossa vida, muitas das vezes nossa carne treme. É como a pastora citou aqui, quão grande é o nosso Deus. Mas muitas das vezes a gente esquece e a nossa carne treme. É o que aconteceu agora em Israel. Se diz em Israel: olha, o exército sírio se levantou para tomar tudo que a gente tem. O exército sírio se levantou, e porém naquele tempo alguém pode estar olhando, a Bíblia não está dizendo, mas pela caminhada, alguém pode estar olhando e falando: peraí, o exército sírio é aquele enorme. O exército sírio é aquele que aonde ele vai, ele toma o reinado. Alguém pode estar dizendo: peraí, o reinado sírio, o exército sírio é aquele que invade todo lugar que chega. Em todo lugar, e tudo aquilo que ele quer, ele toma. Mas a Bíblia diz que agora ele se levantou contra Israel. Não foi contra qualquer reinado. O exército sírio se levanta agora contra o reinado de Israel. E para você entender melhor o que significa Israel dentro da palavra do Senhor: Israel, um povo separado, um povo escolhido, um povo separado pela mão do Senhor. Mas a Bíblia diz que o exército sírio já se passou em muitos lugares, muitas decisões tomou de tomar um reinado, e tomaram, mas agora se levantou contra Israel. E se levantou contra Israel, então automaticamente se levantou contra Deus. Para você entender melhor quantas situações se levantam, amados, contra as nossas vidas. Quantas situações se levantam, e muitas vezes nós olhamos e falamos: essa era a que eu não queria passar. Essa, pastor, para ser sinceramente, eu temia de passar, porque é uma situação difícil. É uma situação dolorosa que eu jamais pensei que ia enfrentar. Talvez você chegou aqui nessa noite e você olha para essa situação e jamais pensou que ia enfrentar, e muitas das vezes está passando. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: essa situação não chegou na vida de qualquer um, mas chegou na vida de alguém que está assumindo ou assumiu um compromisso com Deus. Não se levantou contra qualquer reinado, um exército sírio, mas se levantou contra o exército de Israel. É bem diferente agora. Humanamente, vamos falar um pouquinho humanamente, olhar humanamente falando para Israel, vão olhar e vão falar: não tem um exército muito grande não. Olhando naquele tempo para Israel, não tem um exército tamanho poderoso não. Muitos inimigos olhavam, e tamanha chamava a atenção do inimigo. E sabe aquela atenção que o inimigo olha e fala assim: ali eu posso chegar de qualquer forma. Os inimigos olhavam naquele tempo. É por isso que muitas das vezes você vê quantas histórias, fatos que a gente prega aqui, dos inimigos tentavam tomar tudo que era de Israel. Esses dias para trás a gente ministrava que sempre o inimigo entrava e tomava tudo que Israel ia colher. Sempre chegava tempos quando Israel tinha se afastado do Senhor, o inimigo entrava e tomava a colheita. Quantas passagens tem na palavra do Senhor de isso acontecer? Mas quantas vezes o Senhor deu livramento para aquele povo?
Quantas vezes o Senhor separou, quantas vezes o Senhor preparou situações e momentos que não aceitou que o inimigo continuasse naquela caminhada, porque aquele povo era um povo separado. Quantas vezes o Senhor não aceitou e levantou alguém para orar, para tomar atitude, como se a gente falava de Neemias, Deus tirar ele de longe, de um conforto, porque ele tinha uma raiz, ou seja, israelita, e Deus levantou, colocou ele lá para levantar o muro, disse para ele: vai, levanta aquele povo, ora, clama, porque eu não aceito mais como o meu povo está, como Israel está. Aqui não está diferente, a Bíblia diz, mas pelo contrário, amados, o inimigo tenta se levantar mais uma vez, olha para Israel, e a decisão é: nós vamos tomar o que Israel tem. E a Bíblia diz então que o inimigo começa a tramar, começa a preparar. O inimigo começa a preparar situações, agora o exército sírio, do que vai fazer. E era um exército, como é muito grande, numeroso, a Bíblia diz que o rei começava a dizer assim: o exército sírio, nós vamos acampar em tal lugar, porque lá passa Israel, e quando eles passarem, ele jamais vai saber que a gente está lá. Então é lá que a gente vai destruir, é lá que a gente toma o reinado, é lá que a gente mata o rei de Israel, e é lá que a gente vai começar a tomar conta de Israel. Mas a Bíblia diz que em Israel tem profeta, oh aleluia, que Israel tem uma comunhão com o Senhor. A Bíblia destaca que Israel não era qualquer reinado daquele tempo. Como muitos não queriam nada com o Senhor, não queriam compromisso, tinham seus deuses, tinha sua forma de adorar, quanto principalmente o exército sírio, que tinha seus deuses, a sua forma de adorar e de buscar. Quantos tinha costume, mas Israel viveu sempre lutando contra a idolatria. Por quê? Porque sempre acreditou em um Deus que falando fisicamente não vê, mas sente a presença, vê acontecer, sabe que Deus é Deus, tem testemunho dos pais, dos antepassados, e quantas das vezes viram, quando Deus falava, Deus cumpria. Eu tenho algo para destacar para ti e te despertar, que hoje não é diferente. Você fisicamente já tentou ver o Senhor, fisicamente em corpo, e talvez já olhou e disse: por que eu não vejo? Mas é um livramento aqui, é um livramento ali. Ora, Deus responde. Adora, sente uma presença que nunca sentiu antes. Não é presença, pode ser a melhor presença até de um ente querido, de uma pessoa boa que você gosta de estar junto, conversar, aquele amigo que você adora parar para sentar e dialogar, conversar, sorrir. Mas a presença ultrapassa. Uma presença poderosa é como Israel. Você pudesse olhar fisicamente e não ver o Senhor ali, tamanho poder, honra e glória, mas sente uma presença, sabe que Deus é Deus, vê Deus fazer, e muitas das vezes fica perplexos pelo mover de Deus. Assim somos nós, não mudou, amados. Percebe que muitas das vezes a gente está perplexo e fala assim: não sei como, mas Deus fez. Eu não sei como, pastor, mas parece que já estava tudo encaminhado, não sei que jeito, mas sabe, a gente pensa muitas das vezes: é coincidência, não é coincidência. Na vida daquele que tem Deus, não é coincidência. É um Deus que está cuidando, é um Deus que sabe, antes de eu passar, Ele já estava na situação. É um Deus que já sabe o tamanho da situação que eu posso suportar. É um Deus que já conhece o que eu posso enfrentar, o que eu não posso. Porque se vai me tirar da comunhão com Ele, Ele não vai permitir. Mas pelo contrário, Ele a prepara, Ele faz criar raiz, Ele cuida. O exército sírio agora está dizendo: nós vamos acampar em tal lugares, porque lá passa Israel, e então lá a nossa armadilha vai prevalecer. Mas a Bíblia diz que lá em Israel tem homem com comunhão com o Senhor, tem pessoas que oram, tem pessoa que busca, tem pessoas que estão com o joelho dobrado. Em Israel, que é na tua casa, tem pessoas que dobram o joelho de madrugada, e por acaso, vou dizer assim, claro que não é por acaso, mas por acaso nenhuma das suas orações de Eliseu, Deus fala o coração dele. E a Bíblia diz que o que Deus fala o coração dele, dizendo: Eliseu, procura o rei de Israel e diz para ele não passar mais no mesmo caminho, porque tem cilada sendo preparada.
Deus fala ao coração em alguma das orações de Eliseu. Deus fala: Eliseu, procura o rei de Israel, procura lá a liderança, e diz para ele não passar amanhã em tal lugar, mas que ele venha desviar o caminho dele, porque lá tem armadilha. E Eliseu se levanta, sabendo de quem é que falou com ele, conhecendo a voz do Deus Todo-Poderoso, corre para o rei de Israel e diz: não passa, rei, aonde o senhor ia passar amanhã, não passa, porque o Senhor dos exércitos avisou para não passar. E sabe o que me chama a atenção? Que Deus nem na Bíblia nem destaca muito aqui o nome do rei, mas ele toma posse daquilo que foi falado. Sabe de uma coisa, amados? O maior segredo primeiro é o tomar posse. Não importa talvez nem como ainda eu estou caminhando na presença do Senhor, mas o que vai me fazer mais se aproximar é daquilo que eu tomo posse da parte do Senhor. O que vai me fazer chegar mais perto de Deus é tomar posse da presença dEle, é tomar posse daquilo que Ele tem para a minha vida. Pastor, mas eu não estou indo em tal comunhão, mas eu não estou indo em tal forma com o Senhor. Deus só está dizendo: toma posse da presença dEle primeiramente. Aleluia. O rei recebe aquela palavra, e a Bíblia diz que ele não passava naquele lugar. O rei recebe aquela palavra, e ele vigia e não vai por aquele caminho. E daqui a pouco, sabe o que acontece? O reinado do Ciro, o reino do Ciro, aquele exército começa a olhar e falar: peraí, mas ele sempre passava ali. O rei de Israel sempre passava naquele lugar, e por que não passou? E o rei Ciro começa a dizer: peraí, tem alguém no meio de nós que está contando lá. O inimigo começa a pensar: peraí, tem algum dos nossos soldados, porque todas as vezes que a gente arma contra Israel, Israel não cai. Tem alguém no nosso meio que está contando lá para Israel. Assim disse o rei da Síria, porque ele começou a desconfiar. Então fez uma reunião, porque é sempre assim, olha a forma que o inimigo trabalha, é sempre desse jeito. Prepara para o Filho de Deus, prepara a circunstância, prepara a armadilha. Mas você tem um Deus que já sabe de tudo e vai lá dar livramento. Você tem um Deus que já sabe de tudo e vai lá e toca no teu coração e diz: não faça, não toca, não vai, não segue por aí, é pro outro lado. E a gente vê Deus sempre dando livramento. O inimigo está vendo Deus fazer os sinais, ou seja, tremendos sobre Israel. Israel não passe nenhuma cilada. Sempre que Eliseu está com o joelho dobrado, e Deus vai lá e fala: Eliseu, corre lá novamente, avisa para o rei que agora ele já preparou pelo outro caminho. Ele sabe que vocês passam lá. E diz para o rei não passar lá. E a Bíblia diz que não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que Deus livrou Israel. O exército sírio, o inimigo, começa a pensar: o que está acontecendo? Alguém está traindo nós, alguém está contando lá. Faz uma reunião, e alguém vai dizer para o rei da Síria: não, senhor, não tem ninguém nosso contando lá, mas é porque lá tem profeta. Aleluia. Assim destacou onde a gente leu. Um daqueles soldados fala para o exército sírio: peraí, não é nenhum de nós que está contando lá, não. Não é nenhum de nós que está traindo, ou seja, o reinado sírio, não. Não é nenhum de nós que está indo e contando para eles o que está para acontecer, não. É porque eu sei um pouquinho da história de Israel. E ele começa a contar, a Bíblia diz que esse soldado, ele começa a contar para o rei, dizendo: olha, é porque lá tem profeta, lá tem um homem que vive em oração. É porque naquela casa tem alguém que ora, tem alguém que busca, tem alguém que está com o joelho dobrado. E sempre que a gente prepara uma armadilha, Senhor, Deus vai lá, fala para Eliseu, e Eliseu conta para o reinado de Israel, e eles não passam aonde a gente preparou para eles. Muitas das vezes, amados, a gente precisa abrir os nossos olhos para ver o quanto Deus está fazendo na nossa vida. A gente precisa dizer: Senhor, abre os meus olhos, para mim começar a entender o quanto o Senhor está guardando. Por quê? Porque a gente tem a carne que é inclinada para uma situação que diz ingratidão. Muitas das vezes se apertou demais, a gente quer saber logo por quê. E se Deus não falou por quê, amados, a gente pensa que o Senhor não está vendo. O Senhor não deu livramento, o Senhor não está na minha vida. E se o Senhor pudesse te mostrar o quanto Ele te guarda,
Se o Senhor pudesse mostrar o quanto Ele está fazendo. Pode ter alguém no meio do exército de Israel pensando: por que todo dia eu tenho que mudar um caminho aqui, eu tenho que mudar ali? Por que tem dias que eu sou obrigado a ficar fazendo isso e aquilo? E assim é na vida de um cristão. Mas espera aí, Deus quer que eu fique mudando esse caminho aqui, Deus quer que eu fique tirando isso aqui da minha vida, Deus quer que eu fique me moldando, Deus quer que eu fico, quer que eu faça isso, aquilo ali, minha vontade é essa. Mas Deus fica me mandando sair dessa vontade, Deus fica me mandando tirar as mãos dessa situação e fazer outra situação. E às vezes a gente fica olhando e pensando: por que o Senhor sempre quer que eu fique mudando ali certas situações? Quantos de nós já não falou isso para o Senhor? A gente queria viver uma vida assim, a carne falou, mas o Senhor falou: tira isso aí, não vai mais por aí. E muitas vezes a gente talvez quer questionar. A gente quer questionar por que o Senhor está tirando aquilo ali, por que o Senhor está tirando certas situações da nossa vida, por que o Senhor está falando: esse caminho que tu passava já não é mais o mesmo caminho para passar. Aleluia. Quando às vezes a gente quer questionar e querer voltar pelo mesmo caminho, um caminho que colocou muitas das vezes você na incredulidade, mas quer voltar pelo mesmo. O que é isso, pastor? Deus dando crescimento espiritual, mas muitas das vezes eu quero voltar quem eu era antes. Deus dando crescimento espiritual, aumentando o degrau, Deus mudando já aquele caminho, porque aquele caminho você já venceu. Você já venceu aquele trauma, mas muitas das vezes a gente acorda num dia de manhã mal e quer voltar para o mesmo caminho do trauma, quer ficar lembrando da onde eu já sou liberto, querendo voltar para aquela situação aonde eu já superei, eu venci, Deus me fez passar. Mas a nossa mania muitas das vezes é voltar pelo mesmo caminho. É como o povo de Israel que gritava para Moisés: Moisés, está difícil, levanta um líder para mim voltar. Sabe o que é isso, amados? Deus me manda dizer para pessoas despertar nessa noite. Desperta, porque o que Deus está te entregando é algo muito maior. Mas tem alguém querendo abaixar a cabeça e dizer: eu estou passando. Não está, você já venceu. Deus está te fazendo sobressair. Você já não é mais o do mesmo do começo. Deus já te colocou em uma nova caminhada, Deus já te colocou em um novo caminho. Não volta para aquele mesmo mais. Deus está te dando crescimento espiritual. Aleluia. Aquilo que te parava não está mais na tua vida parando. E às vezes a gente quer voltar para lá. O que Deus coloca da mesma situação? Ei, amados, não esquece que Deus não para a caminhada. Não esquece que Deus não para, amados. Cada dia é um renovo, cada dia mais a misericórdia dele se renova a cada manhã. É que às vezes a gente está acostumado demais na mesma situação, e Jesus está sempre dizendo: olha, se eu estou dando um novo caminho, é porque é um novo caminho de livramento. Se eu estou dando um novo caminho, é porque é um caminho de crescimento espiritual. Se eu estou te dando um novo caminho para você seguir, siga, mesmo sem entender. Porque a nossa caminhada na presença de Deus não é assim. A gente quer entender e vai ficar parado o resto da vida, e não vai entender. A gente só entende depois que vai confiando. Sai da tua tenda, Abraão, da tua parentela, da casa dos seus pais, e eu te mostrarei o caminho. Aonde é o caminho? O Senhor disse: eu vou te mostrar depois que sair. Dá o passo. Dê o passo. O Senhor está dizendo: somente creia, porque é Ele que vai fazer. Somente acredita que já não é mais essa caminhada que é onde fica estacionado na comunhão. E Deus está dizendo: somente creia. Dá mais um passo. Tem algo a preparar de melhor para ti. Tem algo a preparar de maior. Mas a gente quer olhar para a situação: pastor, a situação de dificuldade aumentou, amados. Porque você precisa ser preparado para um nível de espiritualidade maior. A gente muitas das vezes não entende, porque parece que a situação piorou. Não é que piorou, é porque Deus está te colocando um degrau mais alto. E eu estou te dizendo isso não é para você se gloriar, não, amados. Porque a Bíblia diz que a única glória do homem é conhecer a Deus só. A única glória que o homem tem é conhecer a Deus. A honra e a glória é toda dele. E sabe como que a gente sobe? A gente só sobe descendo. A gente só cresce se humilhando na presença do Senhor. E o que eu estou te dizendo essa noite, que o Senhor me manda te dizer, é crescimento espiritual.
é crescimento espiritual. Se permite Deus moldar a sua vida. Deus está moldando Israel e mostrando para Israel que Deus está dando livramento, que Deus está colocando um outro caminho, mas é porque Deus sabe o que está acontecendo naquele outro. Deus sabe o que tem preparado. Israel está se desviando e daqui a pouco, amados, como foi revelado ao inimigo e contado que Israel tem alguém que ora, tem um homem de oração, então o inimigo se levanta e diz: espera aí, então o problema é eles. Presta bem atenção no que Deus está me mandando eu te dizer. O inimigo se levanta e diz: se eu não consigo derrubar o reinado de Israel, se eu não consigo nos dias de hoje derrubar a casa, a culpa está naquele que ora. Você está entendendo porque muitas das vezes você se sente culpado de ser o chato da família, de ser o crente enjoado? Porque muitas das vezes o inimigo vai lá e fala: você está sendo rígido demais, você está sendo bobo demais, você está sendo fanático demais. É tudo porque o inimigo descobriu quem é que está colocando cobertura na sua casa. É porque o inimigo descobriu porque não cai ninguém mais na cilada, porque ele sabe que quem dobra os joelhos lá é você, mãe, é você, pai. Quem está orando e profetizando lá é você. O inimigo está dizendo: peraí, então descobriu o culpado é Eliseu, porque Eliseu ora. Quantas das vezes você sentiu o sentimento de que está só nessa caminhada, de que parece que é você que é o errado da história, de que é você que é o enjoado da família? E aí vem a palavra e diz assim, que o profeta não tem honra dentro da sua própria pátria. Parece que quanto mais a gente fala, os entes queridos não ouvem. Parece que é mais fácil ouvir alguém que vem de fora, um outro que chega lá e Deus usa ali. E realmente é assim, sabe? Isso pesa. Mas é porque o inimigo descobriu quem é o culpado da casa está de pé. Esse culpado entre aspas. Agora o inimigo vai se levantar e diz assim: quem que é esse Eliseu? E alguém vai dizer: é um profeta de Israel. Ele se encontra em outra cidade lá em Dotã. Onde ele está? Está em Dotã. E sabe o que o inimigo diz? Então não vamos mais lutar contra Israel, vamos lutar contra Eliseu. O que o inimigo toma a decisão agora é que ele entende que a raiz de tudo é um homem de oração e é uma mulher de oração. O que faz permanecer de pé um reinado, e melhor dizendo, uma casa, um lar, uma família de pé, é alguém de oração no meio dela. E eu tenho algo para te dizer: se alguém de oração no meio dela sofre, passa perseguição, sente peso espiritual, sente vontade de desistir, sente não vontade mais de orar para ninguém, de buscar mais para ninguém, sente de muitas das vezes que está só, mas o que Deus tenha preparado por causa deste homem, dessa mulher de oração, se chama conversão para a tua casa. Ainda que antes que volta Jesus nesta terra, você vai ver o quanto valeu a pena ter orado, ter buscado pela sua casa, ter orado pela sua família. Aleluia. Só quem crê glorifica Ele. Aleluia. Aleluias. O inimigo coloca como culpado Eliseu. Então o inimigo diz assim: eu não quero saber mais sobre o rei de Israel, eu quero saber onde está Eliseu. Porque o maior segredo do inimigo, o maior segredo que o inimigo sabe das nossas vidas, é que se parou nossa oração, parou tudo. Se o crente não abrir a boca mais, amados, parou tudo. Se ele conseguir tirar a fé, acabou tudo. O inimigo, por que ele tanto luta em tirar pessoas da presença de Deus? Tanto luta em tirar pessoas da comunhão com o Senhor, tirar pessoas, se afastar da igreja, para colocar situações para escandalizar. Por que ele tanto luta para tentar nos parar, amados? Porque tem pessoas de pé, sendo sustentada pela nossa oração, sendo sustentada pelo teu clamor. Uma casa que está de pé e fortificada, porque você chora lá, é porque você que é a coluna orando, buscando e dizendo: Senhor, visita lá. E depois que você colocou a comunhão, a tua vida em comunhão com o Senhor, a tua oração sobe fluindo para o céu. Porque eu não vou ser hipócrita de dizer, eu vou te dizer, amados, quanto mais a gente coloca a nossa vida perante o Senhor, mais a nossa oração flui. A Bíblia fala sobre créditos com Deus em oração. Sabe o que é isso? Porque quantas vezes você já viu uma pessoa que é de oração e você vê a tamanha comunhão de Deus na vida dela?
Porque quanto mais eu chego perto, porque não é Deus que se afasta. Eu já te disse isso aqui, o Senhor sempre está no mesmo lugar. A escolha está em nós. Quanto mais eu me aproximo, mais eu recebo do Senhor. Quanto mais eu chego mais perto, mais eu conheço dEle, mais eu recebo, mais eu vou ser usado, mais eu vou ser ungido pelo Senhor. Mais luta vai ter, tem luta, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas eu preciso entender que quem é maior é o Senhor. Então eu vou ficar em paz, porque quanto maior for a luta, maior vai ser a vitória. Quanto maior for a luta, maior vai ser o testemunho para mim contar para os meus irmãos e dizer que vale a pena continuar na presença do Senhor. Deus dá livramento, Deus guarda os seus. Deus está guardando Israel, Deus está protegendo, porque tem alguém de joelhos dobrados no meio de Israel. Tem alguém orando, tem alguém buscando. Quantas das vezes, amados, você olha e parece que pensa que nada está acontecendo. Você está aqui agora e Deus está dando livramento para alguém da tua casa, da sua família. Você está aqui agora buscando e está pensando, não tem nada acontecendo. Tem algo acontecendo, está sendo uma semente plantada. E a Bíblia diz, plantou, passa o tempo que for, está crescendo. Porque a Bíblia diz que pode plantar, quem dá o crescimento é o Senhor. É o próprio Deus que dá o crescimento. A gente só semeia, a gente só planta, a gente só acredita, a gente só continua na caminhada, a gente só olha e não parar. É problema, amados, faça como, chega em casa, faz um teste, procura um lugar no teu quintal e lança uma semente e tenta dar crescimento para ela. Você nunca vai conseguir. Você só sabe, nós só vamos saber cuidar, mas para ver ela daqui a pouco sair do chão, só Deus pode fazer isso. Essa é a nossa caminhada com o Senhor. Faça isso e você vai entender que cada passo que você dá na presença do Senhor é como uma semente, é jogada no chão, é plantado. Passa dias e demora para a gente ver ela, mas ela vem, porque é Deus que está cuidando, é Deus que dá o crescimento. E ela vem e vai vindo sem parar, até chegar um ponto que vai passar dias, vai passar horas, vai passar meses, mas daqui a pouco a gente vai ver os frutos. E chega o tempo de colher. Deus está te dizendo, vale a pena continuar. Vale a pena continuar adorando, exaltando o Senhor. Vale a pena, ainda que apontado como culpado, mas vale a pena continuar adorando. Eliseu parte para uma cidade chamada Dotã, e o inimigo diz, ele está em Dotã, então vamos para lá. E sabe o que o inimigo faz? Reúne todo o exército. O exército sírio inteiro vai para Dotã agora. E quando ele chega em Dotã, pelo que a Bíblia diz, era uma cidadezinha pequena. Era como se fosse uma cidadezinha de bulhões. E o exército é incontável, inumeroso. É como se você olhasse para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e vê tudo cercado. A Bíblia diz que de manhã bem cedinho, Eliseu tem um servo que anda junto com ele. É como numa caminhada de um ministério. O obreiro tem um pastor e tem os seus obreiros. E a Bíblia diz que aquele moço que está na caminhada, recentemente, novo na fé, era como se fosse um obreiro ali de Eliseu. A Bíblia diz que ele levanta cedo, claro, dali pelo chamado do Senhor para servir, para fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ele já levanta cedinho para fazer os afazeres. Mas quando ele sai daquela casa, que é onde eles estavam, e que coloca os pés para fora, ele começa a olhar em volta daquela cidade, muito pequenininha. Ele começa a ver carruagem, e começa a ver um exército inimigo. Ele olha para um lado e tem inimigo, ele olha para o outro e tem inimigo, olha para frente, olha para trás, tem inimigo. Ele começa a olhar toda a volta e vê inimigo. Aqui a Bíblia diz que ele era um moço, um rapaz ainda novo, está aprendendo, está começando na caminhada do Evangelho do Senhor, está começando ali, aprendendo a adorar o Senhor, buscando, dando lugar para Deus, porque quem faz é o Senhor, quem vai moldando é o Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo de Deus. E ali Deus estava já trabalhando na vida daquele moço. Mas quando ele vê, e tem aquele sentimento que muitos de nós já teve, e talvez você chegou aqui sim, que você olha para frente e percebe que não, parece que não tem saída, e olha para um lado e parece que também não tem, olha para a direita, para a esquerda, não tem, e se olhar para trás, muito menos. Sabe, aquele moço olha e percebe que aqueles inimigos se levantou contra eles. Aquele moço, o que ele pensa agora é naquilo que vê. Preste bem atenção onde o Senhor quer chegar nessa noite. O sentimento dele vai vir pelo aquilo que ele vê. Quando de nós age assim, não é assim? Como que seria aquele ditado? O coração sente o que os olhos vê? Como que é? Como é que é? Isso, aleluia. Ou seja, e Geazi está na mesma posição, esse jovem. Ele está olhando e o sentimento é naquilo que vê. E ele se deixa levar. Sabe quando aquele momento a gente esquece da fé?
Esquece do ministério, esquece de Deus, esquece do Senhor, porque está cercado, está olhando para ali e não vê uma saída, está olhando para o lado e não vê. Aquele moço começa a se sentir daquela forma. Aquele moço começa com aquele sentimento: peraí, para onde nós vamos sair? Para onde nós vamos fugir? O que fazer, Senhor? Que decisão tomar? Não é assim que muitas vezes nos encontramos diante de situações dolorosas, doídas, difíceis, que a gente muitas vezes não quer passar. Jazi olha assim, aquele moço, e o primeiro sentimento é: para onde fugir? E olha para o lado e não tem onde fugir. Olha para o outro, não tem, está caçando uma brecha para fugir. Porque quando tudo aperta é muito mais, a gente se sente que é muito melhor fugir do que enfrentar. É muito melhor se tiver uma brechinha para a gente correr daquela situação e fingir que nem viu aquela situação. É muito melhor, a gente acha, o nosso sentimento carnal é muito melhor sair dela do que enfrentar. A gente muitas das vezes não quer resolver problema, e muitas das vezes esse problema entre aspas, é o próprio Deus que criou ali para te fazer vencer, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, para mudar uma situação que ainda está por vir. Mas a gente olha para Ele e fala: se tiver uma brechinha eu fujo, se tiver uma brechinha eu corro. Pastor, eu nem queria estar aqui buscando o Senhor, porque eu achei pesado. Aleluia, Jesus. Eu nem queria estar com o meu uniforme. Deus me manda dizer: eu nem queria estar servindo. Oh, aleluia. Muitas vezes a gente olha para: é mais fácil estar mais longe da batalha. É muito mais fácil, se tiver uma brechinha, fugir, sair desse problema. Deixa para outro. Se a gente não viu, o coração não está sentindo, não é assim? Não estou vendo, então fico para trás. E Deus sabe até onde a gente consegue. Deus sabe o que eu posso vencer. Você precisa entender que a gente está numa posição de soldado, e todo soldado tem um líder, e o seu líder conhece o seu soldado. Eu vou te dizer novamente, a palavra diz que somos soldados, e cada soldado tem um líder, e o líder conhece o seu soldado. O líder só manda o soldado para uma missão, sabe qual é? Que ele sabe que ele é capaz de vencer. O seu líder, o cabeça, nunca manda para uma caminhada que vai ver o seu soldado morrer, ou para ser humilhado, ou para passar uma situação. Deixa lá, porque vai sofrer lá o resto da vida. Não, amados. O cabeça, ele sabe aonde nos envia, aonde nos coloca, aquilo que a prepara para a nossa vida. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus vai despertar. Qual é a situação que você está passando hoje? Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Você não sabia que ia chegar, mas o teu Deus já sabia, já conhecia há muito tempo antes. Você não queria enfrentar o que está enfrentando, mas Deus já sabia. Deus já conhecia. A palavra diz que Ele vai além de ti. Sabe o que Ele vai na frente? Eu cheguei numa situação, pastor, que está tão difícil. O Senhor já passou por ela, já deixou uma saída. Só falta chegar o tempo certo. Pastor, não queria chegar nessa situação. O Senhor já sabia que ia chegar. Só que há uma questão: Ele cuida dos seus. Ele está preparando uma saída. Já há uma saída, mas nós somos seres humanos pequenos, que olhamos e caçamos a saída e não vemos. Por quê? Porque não chegou o tempo de sair por ela. O Senhor não te colocou, o Senhor não coloca uma saída de vergonha. Eu vou te dizer novamente: o Senhor não coloca uma saída de vergonha, uma saída que você fugiu, melhor dizendo. Não, vai ser a saída depois de vencer. Essa saída, ela só aparece depois que vencemos. Há momentos na nossa vida que, como Jó certa vez disse: o que eu mais temia me sobreveio, Senhor. O que eu mais temia medo, o Senhor sabia? Sabia. O Senhor já sabia daquela situação que ele ia passar, mas o Senhor permitiu. Por quê? Porque Ele havia situações que Ele precisava vencer, que Ele precisava entender que quando o Senhor de Gênesis Apocalipse fala isso, de quantos Ele se manifestou na vida, e Ele sempre diz assim: ó, não haverá limite. Sabe o que é isso? Não haverá mais situação que te prende. A gente nasce numa natureza, mas que a gente segue. Se a gente fosse seguir sem o Senhor, diante de uma situação a gente ia parar e ali mais não iria. O que nos faz seguir então, pastor? A presença de Deus. A palavra diz que Ele nos faz sobressair. O que é sobressair? Vencer aquilo que eu não venci, sair de uma situação que eu não conseguia sair sozinho, que eu não ia conseguir. O Senhor agora prepara, e aquele moço Jazi olha e se assusta. Ele se encontra perplexo, ele não sabe o que fazer, que decisão tomar. E a Bíblia diz que ele corre para onde?
Eu vou falar com aquele, com o líder, eu vou falar ou seja, o que está em oração, o que está em primeira comunhão. E ele corre para Eliseu e fala para Eliseu: Eliseu, o que faremos, meu Senhor? A cidade está rodeada de inimigos, a cidade está fechada. Eu fico imaginando agora, o que ele está vendo, e a realidade estava fechada, estava cercada. E a Bíblia diz que ele está olhando o moço assustado e dizendo: Eliseu, meu Senhor, o que a gente vai fazer? O que a gente vai aprontar agora? Para onde a gente vai fugir? Para onde a gente vai correr? E a Bíblia diz assim, dentro do coração, que Deus coloca no coração de Eliseu, e diz assim: calma, jovem, calma o teu coração, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles, do que aqueles que estão com eles. Maior é o que está conosco. Mas se a gente está no desespero, a gente já olha novamente e procura: cadê? Talvez o moço está olhando e falando: cadê? Será que Eliseu não está vendo que está cercado de inimigo a cidade? Será que Eliseu não está percebendo que dá para conhecer que aquele exército lá é o exército Ciro, um dos maiores, um dos mais considerados, mais vencedores, mais perigosos? Talvez ele está pensando: cadê será os maiores que estão conosco? Ele não estava vendo, porque o que ele estava vendo era o físico. E eu disse para você que tem momentos da nossa vida que a gente tem que dizer: Senhor, abre os meus olhos. E esse momento é esse momento que muitas das vezes o inimigo quer te esfriar, porque o Senhor me faz entender e dizer que nessa noite chegaram pessoas aqui que está a ponto de largar, porque esfriou na presença do Senhor, porque só está enxergando multidão de inimigos, só está enxergando os inimigos em volta. E Deus está dizendo: hoje é a noite de você abrir o teu coração, porque Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deus, nessa noite você não vai enxergar somente pelo físico, mas vai abrir os teus olhos espirituais. Deus agora fala para Eliseu: Eliseu, ora, porque eu vou abrir os olhos deste moço. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos físicos por um minuto. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eleva o seu pensamento ao Senhor. Aleluia. Deus lhes faz dizer isso nessa noite. Fecha os teus olhos, eleva os seus pensamentos ao Senhor. Se você sentir tamanha presença, não preocupe, é o mover de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você percebe que com os teus olhos físicos fechados, não consegue enxergar nada. Se a gente não abrir os olhos, não enxerga. Mas eleva os seus pensamentos ao Senhor agora. Oh, aleluia. Começa a contemplar pelos olhos espirituais, esquece os físicos. Já parece que aquele escuro que estava aí já não está mais igual. Você já começa a entender que você começa a enxergar algo que não é o físico, mas é o espiritual. Deus está me mandando dizer: eu fiz isso na banda labas. Porque o cristão, ele não anda pelos olhos físicos, ele anda pelo espiritual. Se os seus olhos físicos agora fechados, não consegue enxergar mais nada, mas os teus olhos espirituais, você já pode contemplar que Deus tem o melhor para a tua vida. Essa noite é noite de Deus abrir os teus olhos espirituais. Começa a contemplar pela fé, começa a contemplar o que Deus tem para a sua vida. Ainda que está difícil, está batalha, Deus está dizendo: eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, fecha mais os teus olhos carnais e abra mais os teus olhos espirituais no Senhor. Aleluias. Glorifica bem forte o santo nome. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Aleluia. És poderoso, Senhor. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Deus então usa Eliseu, e Eliseu vai dizer assim: fique em paz, Jazê.
porque maior que está conosco. Oh, aleluia. Jazi deve estar procurando, caçando, aonde? E sabe o que Eliseu fala? Eles, fecha teus olhos, Jazi. E aquele moço fecha os olhos e Eliseu começa a orar. Porque se tem algo que abre a visão do crente, é a oração. É por isso que a gente sempre diz, não há cristão de pé que não ora. Temos que orar, mas dobrar os joelhos, orar, falar com Deus, clamar. E Eliseu começa a clamar e começa a dizer: Senhor, a minha oração é esta. Abre os olhos do meu moço, abre os olhos deste servo, abre os olhos de Jazi. E enquanto Eliseu ora, Jazi está ali com os olhos fechados, talvez tremendo de medo, talvez com aquela desconfiança: será que eu vou ver? Será que eu vou conseguir enxergar o que Eliseu está enxergando? Será que eu vou conseguir ver o que eu desejo? Alguém nessa noite, Deus está mandando dizer: se muitas das vezes fica pensando, será que vai ver nas tuas mãos aquilo que você tem sonhado, aquilo que você entregou na presença do Senhor, e está vindo dúvida no teu coração, o inimigo dizendo: será que você vai mesmo ver? Deus me manda dizer: será que há algo impossível para o Senhor? Será que tem algo difícil para Deus? Quando Moisés questiona o Senhor lá no deserto e diz: Senhor, como o Senhor vai tratar dessa multidão? Aonde o Senhor vai arrumar tanta carne? Deus diz: Moisés, por acaso as minhas mãos foram cortadas, os meus braços encolheram? Amanhã mesmo terá carne até sair pelas narinas. Sabe o que é isso? Amanhece, e a Bíblia diz que sai cordonizes, carne do mar, sai da onde não tem. Sabe o que é isso? Deus não mudou, a nossa fé é baixa. Tem dia que a gente está mais confiante, tem dia que a gente está menos confiante, tem dia que a gente está numa coragem tremenda, uma unção que parece estar andando por cima do chão. Mas tem dia que a gente fala: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Será que eu sou chamado mesmo para estar na tua presença? Não é assim? E nesses dias é difícil. Mas será que Deus tem esses altos e baixos como a gente? Não tem. Quem diz que a gente não vai enxergar o tamanho do nosso Deus, mas não é pelo aquilo que a gente vê que Deus é na nossa vida. Deus não é baseado pela forma que a gente enxerga. Sabe por quê? Porque tem dias que Deus seria grande, tem dias que Ele nem estaria na nossa vida, se fosse pela forma da gente ver. É por isso que Deus está dizendo: a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais. Eliseu está orando, e quando Eliseu fala assim para Jazi: abre os teus olhos, Jazi, abre os seus olhos, porque você vai enxergar. E quando aquele moço abre os olhos, amados, parece que em tão pouco prazo de oração, chegou tantas carruagens, mas diferente daquelas que ele viu na primeira, que ele começa a olhar, e acima dos montes tem um monte de carruagem, mas as carruagens, cavaleiros diferentes. Pelo que a palavra diz, que Jazi começa a olhar e começa a perceber que aqueles soldados têm um resplendor diferente, tem um brilho, há um fogo diferente. Dá uma vontade nele agora de acreditar que Deus é Deus. E ele começa a acreditar, começa a vir uma coragem, uma fé diferente nele. A Bíblia diz que Jazi começa a olhar tudo em volta de novo. E quando ele olha em volta, acima daqueles inimigos que ele viu, acima daquelas carruagens, tem muito mais guerreiros. Ele viu soldados inimigos, mas quando ele abriu os olhos depois da oração, tem muito mais soldados com a vestimenta diferente, com resplendor diferente. A presença toma o ambiente. E aquele moço, pela que a Bíblia diz, eu imagino, não vou dizer porque a Bíblia não está dizendo, mas eu imagino que ele já começa a chorar. Há uma coragem diferente, e ele começa a entender o que Eliseu falou para ele daqui a pouco. Agora eu estou entendendo porque Eliseu falou que o que é por nós é muito maior do que aquilo que vem contra nós. Aleluia. Sabe onde estava a questão? Na forma de olhar. O segredo estava em ver. Deus me manda dizer que não é nem lá essas coisas que você está pensando, que é o que você está passando. Deus me manda dizer: desperta, porque nem é lá isso tudo, esse tanto de crédito que você deu para o gigante, não é nem lá isso tudo que você pensou que é difícil demais. Muitas das vezes a gente só precisa de um momento de oração e dizer: Senhor, abre os meus olhos, eu não estou vendo saída,
Aleluia, Jesus. Senhor, só precisa abrir os olhos para começar a ver diferente. Mas há momentos que vai passando na nossa caminhada, e se a gente não orar para abrir os olhos espiritual, vira uma coisa de costume. Vem à igreja, é apenas mais um culto, é apenas mais um dia, é apenas mais uma palavra. E não é, cada dia é mais uma oportunidade, é mais um renovo, é mais uma revelação da palavra de Deus para a minha vida. Cada dia é mais uma oportunidade para mim dar o melhor para Ele. Eu não sei se amanhã chega, então o melhor é hoje, a melhor adoração é hoje. Vou crer hoje que Deus abre os meus olhos hoje. Eu vou acreditar hoje, aleluias. Glorifica o santo nome dele. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Para encerrar, amados, a palavra é grande, a gente não leu tudo, mas a Bíblia diz que naquele mesmo momento, olha como que é o mover do Senhor. Aqueles inimigos chegaram ali para parar e ceifar a vida de Eliseu, para parar o ministério dele, porque ele, em outras palavras, aos olhos do inimigo, ele era o culpado. Era por causa da oração dele que Israel ainda estava de pé. Era ele que estava na mira dos inimigos. A gente precisa entender, eu já falei isso aqui, amados, quem sustenta é o Senhor. Ele já é como acreditar, a gente cutuca o inimigo de com vara curta. A gente está orando, está abraçando causa, a gente está dizendo, Senhor, guarda a família. Ah, se não fosse o Senhor na nossa vida. Ah, se não fosse Deus. Por tanto orar. E quando o Senhor converteu, e quando o Senhor fez, e quando o Senhor ainda vai fazer, imagina quanto o inimigo se enfurece, saber que perdeu mais uma alma, e que pela tua oração, pelo teu clamor, pela tua busca, você ganhou mais uma alma para o Senhor. Imagina quanto o inimigo se enfurece, e quem está guardando? O Senhor. Eliseu estava com uma mira, ele era o foco do inimigo, mas ele era aquele que Deus sempre estava cuidando. Fique em paz. Fique em paz a tua vida, fique em paz o teu coração. A gente pode ser aquele que o inimigo mais quer derrubar, porque somos a igreja viva do Senhor, mas continuaremos sendo a igreja que não se cala, que não vai se calar, que vai continuar orando, que vai continuar buscando, declarando, eu acredito em conversão. Nós vamos continuar declarando, nós acreditamos em milagre. Daqui a pouco vai acontecer, daqui a pouco alguém vai se converter no nosso lar, no êxito dos entes queridos. Daqui a pouco o maior mover que Deus ainda vai fazer vai acontecer, e veremos os nossos subir, e veremos os nossos estar diante, como a Bíblia diz, sentado numa mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E entenderemos que valeu a pena, ainda que muitas das vezes nós fomos com uma mira para o inimigo aqui nessa terra, que nós somos o culpado, que nós somos aquele que o inimigo não agrada, que não gosta. Nós também não gostamos do inimigo. Nós oramos e vamos pisar na cabeça do inimigo, nós vamos pisar na cabeça de Satanás até os últimos dias da nossa vida aqui nessa terra. Sabe o que é isso? Quantas vezes nós estamos vendo o inimigo fazer o que quer, muitas das vezes sabotear, humilhar pessoas e causar destruição nesse mundo. Mas nós somos a igreja viva do Senhor, e vamos continuar declarando e crendo que Deus é Deus e que o melhor vai acontecer. A Bíblia diz, só para você entender do restante do fato do acontecido em Israel, em Dotã, a Bíblia diz que agora, sabe qual que é a oração de Eliseu? Eliseu fala assim: Senhor, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele consegue contemplar os anjos do Senhor, as carruagens de fogo e os soldados de guerra que o Senhor enviou para nós. Agora cega o inimigo. E a Bíblia diz que aquele exército inteiro cegou, e que Eliseu se aproxima do rei da Síria e fala assim: aquele que vocês procuram não está mais aqui, está em Samaria, vamos para lá. E eles estão tão cegos espiritualmente que eles não conseguem entender. Em Samaria, em Israel, a gente não pode ir lá. Mas a Bíblia diz que Eliseu pega eles como se fosse na mão. Deus colocou os inimigos na mão de Eliseu, e Eliseu fala: vamos para lá, lá está quem vocês procuram. E a quem eles procuravam estava diante dele, mas eles não conseguiam enxergar. Você precisa entender uma coisa na tua vida: o inimigo não vai tocar se Deus não permitir.
Se Deus não permitir, o inimigo cega, ele vai procurar, ele vai caçar em volta, vai passar perto, mas não toca se Deus permitir. Sabe o que é isso? Não chegou a hora, não vai tocar. Se Deus não permitiu, não cai uma folha da árvore sequer. Sabe o que é isso? Eles estão caçando aquele que está diante deles, mas o Senhor fechou os olhos do inimigo. E a Bíblia diz que eles vão lá para Samaria, e quando chegam no centro de Samaria, no meio da cidade de Israel, a Bíblia então diz que o Senhor abre os olhos dos inimigos. E quando eles abrem os olhos, eles percebem que eles estão no meio de Israel, e eles já estão dominados pelo exército do Senhor. Olha como que é forte o mover de Deus. E quando ele está ali preparado, alguém de Israel vai dizer assim: ó, vamos agora matar eles. E Eliseu se levanta e diz: não, a gente não faz, a gente não dá o troco com a mesma moeda. E então começa Eliseu a dizer: olha, vocês têm procurado guerra contra Israel sem ter uma situação para isso. E sabe o que começa a acontecer? Deus dá uma sabedoria tão grande para Eliseu, que Eliseu começa a falar com eles, eles abrem os olhos, e ali não tem guerra. Israel não pagou com a mesma moeda. Sabe o que é isso? Quem justifica o povo de Deus é Deus. Quem justifica você é o Senhor. Descansa a tua vida e o teu coração na presença do Senhor. Daqui a pouco Deus vai estar te justificando. Você não precisa ficar desesperado, pular e gritar: o que eu vou fazer? Eu vou pagar com a mesma moeda. Não, fique em paz. Daqui a pouco está como se estivesse nas tuas mãos, olhando e te dizendo assim: me perdoa, porque tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. Alguém vai dizer, vai reconhecer Deus, e ainda vai se converter e entregar para o teu Deus que você serve, no nome de Jesus. Feche os teus olhos, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. O que haveria para ser uma grande destruição, Deus coloca comunhão ali. A vontade, muitas das vezes, pelo que se passou pelo coração de Geazi, aquele jovem, era fugir. Mas Deus mostrou: não precisa fugir. Oh, aleluia, não precisa correr. Não larga. Não tira a mão do arado, não. Deus está dizendo: não precisa parar, não. Essa situação vai passar. Daqui a pouco, amados, a vitória vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco o sol vai brilhar. Daqui a pouco vai amanhecer. Daqui a pouco o Senhor se revelará ao teu favor. Deus mostra para Geazi que só precisava ele abrir os olhos espirituais. Senhor, eu oro, abre os olhos espirituais da tua igreja nessa noite. Deixa eles contemplar a tua grandeza. Deixa eles contemplar, meu Pai, o tamanho da tua presença. Mostra, Senhor, aqui nessa noite a tua igreja enxergar o que não enxergava, em contemplar o tamanho da tua presença, em contemplar o tamanho da tua unção, em contemplar que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. A grandeza do teu Deus. Quando estiver frente ao mar e não puder, deixa Deus falar contigo, irmão. chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Somente toda vez que o Mar Vermelho somente creia. Ele está na sua vida, aleluia. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Ele está presente. Pode chamar este homem que ele tem. Ele está presente, aleluia. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, do outro lado canta. você vai chegar do outro lado. Fique em paz, você vai chegar do outro lado. Ele é Deus de livramento. Ele é Deus de provisão. Ele abriu o mar.
mais difíceis que Ele mais te deu. Contempla a grandeza de Deus na tua vida. Deixa Ele te encher essa noite a presença dEle. Deixa Ele te usar na poderosa mão dEle. Aleluia.